Oi, este aqui é o primeiro vídeo do 27º dia do Veda edição 2020 e o que temos para hoje é a resenha do conto Angeline, ou A Casa Mal Assombrada, escrito por Émile Zola, aqui da coletânea A Casinha de Boneca Mal Assombrada e Outras Histórias Inexplicáveis, dentro do projeto Contos do Meio-Dia, também edição 2020. Há quase 2 anos, eu andava de bicicleta por um caminho deserto em Orgeval, abaixo de Poissy, quando a brusca aparição de uma propriedade à margem da estrada me surpreendeu de tal maneira que saltei fora para vê-la melhor. Sob o sol cinza de novembro, no vento frio que balançava as folhas mortas, havia uma casa de tijolos à vista, sem nada de especial, no meio de um vasto jardim repleto de árvores antigas. Mas o que a deixava extraordinária era uma estranheza selvagem de apertar o coração e o terrível abandono no qual ela se encontrava. E como uma barra da grade foi arrancada, ostentando um cartaz imenso, deteriorado pelas chuvas, anunciando que a propriedade estava à venda, entrei no jardim, cedendo a uma curiosidade mesclada a angústia e mal-estar. Assim começa Angeline, ou A Casa Mal Assombrada, escrito por Émile Zola, que conta a história deste homem que está andando de bicicleta e topa com essa casa estranha que faz com que ele tenha uma certa curiosidade monstruosa, literalmente, né? Ele para a viagem que ele está fazendo desta bicicleta e vai olhar aquela casa misteriosa, aquela construção completamente deteriorada. Logo em seguida, no parágrafo seguinte, ele já meio que chuta assim, isso aí deve estar abandonado uns 30, 40 anos, mais ou menos, e aquilo realmente impressiona bastante ele, mas de qualquer forma ele consegue se desvencilhar daquilo, ele não chega a entrar lá dentro. Ele segue viagem e como ele está andando ali durante algumas horas por aquela estradinha ali, ele para numa certa taverna e puxa a conversa com a proprietária ali do estabelecimento. Ele quer saber algum detalhe a respeito, alguma história sobre aquela casa abandonada. Ela é um pouco assim, não quer contar, porque quando ela descobre, peraí, você quer saber sobre aquela casa abandonada? Não, vamos conversar sobre outra coisa. De qualquer forma, ele cutuca até ganhar uma confiança lá daquela senhora e ela revela exatamente o que aconteceu naquela casa sinistra. Obviamente, né, não preciso nem dizer para vocês que aconteceu alguma tragédia. Estamos numa história de terror, horror, um pouquinho assombrosa, com certeza, afinal, essa seleção de contos aqui nessa coletânea. Portanto, claro, aconteceu uma bela de uma desgraça lá dentro. E claro, tem aquela coisa, né? O gato curioso pode se lascar. E claro que eu também não vou contar mais nada a respeito desse conto, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler esta história. Minha avaliação do texto. Uma coisa fácil de perceber aqui quando a gente começa a leitura é que sim, o escritor quer passar bastante essa noção de expectativa que esse personagem aqui possui. E claro, na mesma medida, colocar no nosso semblante esse estado de o que é isso, o que eu estou vendo, e claro, alimentar mais e mais essa curiosidade sobre exatamente aquele edifício que está lá todo deteriorado. Aliás, um detalhe importante, né? A gente não fica sabendo o nome do protagonista. E aliás, outra coisa mais esquisita ainda, quer dizer, não é tão esquisito porque de vez em quando a gente topa com isso por ali. Sempre que é citado o nome de alguém, não é revelado o nome inteiro, só se coloca a primeira letra de cada um dos nomes. Aquela coisa de manter um certo mistério, para falar a verdade, eu não sei para que isso. Eu não gosto. Também, sendo bem sincero, muitos autores fazem isso quando eles fazem uma composição dos personagens que aparecem lá no enredo. E esse misterinho é meio que bobo, para falar a verdade, né? Porque não coloca logo um nome qualquer, não importa, né? Vai ver que nesses momentos, esses escritores, quando têm essa mesma ideia, estão com falta de inspiração para colocar nomes aos seus personagens. Enfim, parece até que é uma espécie de manter um mistério numa história misteriosa. No fundo, é apenas uma bobagem. Não acrescenta nada, mesmo que não acrescente o nome da pessoa em si. Vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Uma coisinha boba. Enfim, o que importa é que, claro, esse protagonista está super curioso a respeito do que aconteceu lá naquela casa. Esta senhora, dona lá da taverna, ela não quer contar nada, ela quer evitar dizer algo a respeito. Mas no fundo, ela acaba soltando tudo o que ela sabe. Embora ela não tenha detalhes, porque ela não vivia ali naquela época.
A época que eu me refiro, claro, quando a casa ainda estava inteira, não estava totalmente abandonada, deteriorada. Então, tudo que ela diz é o que ela ficou sabendo depois. De qualquer forma, é uma história realmente de meter um pouco de medo, com certeza, na breve explanação que ela fala para o protagonista aqui da história. E diante do fato concreto dito por essa senhora, o protagonista fica assim, interessante, profundo, doloroso o que aconteceu lá na casa. Claro que eu não vou dizer para vocês o que aconteceu, né? Mas ele fica com aquilo, tá faltando alguma coisa, não parece ser só isso. Ela conta a história inteira, essa senhora, mas ele fica com aquela coisa na cabeça. Mas de qualquer forma, ele também vai embora. Ele não procura, de novo, como eu disse, entrar lá dentro da casa. O que importa é que, de passado algum tempo, passado meses inclusive, ele foi viver a vida dele, mas a coisa da casa sempre retornava de alguma forma, ele pensava sobre o assunto. E sem dar maiores detalhes, para não virar um belo de spoiler aqui, porque quanto menos você souber dessa narrativa, é melhor a leitura. Ele passa então, numa outra oportunidade, a ter um contato com uma outra pessoa, não vou dizer quem é. Mas essa pessoa, digamos que é o contrário da senhora. A senhora, ela quer guardar, não que ela quer guardar o segredo, ela não quer contar o assunto porque aquilo dói um pouco para ela. Essa segunda pessoa que o protagonista tem contato é uma pessoa que fala bastante, ele já quer botar tudo para fora, só que ele é tido como um cara que inventa um pouquinho nas histórias que ele conta, ou seja, quase uma espécie de um mentiroso. Também é tido como mentiroso, para falar a verdade. Ou seja, e ele conta uma história um pouquinho diferente do que aquela senhora tinha contado, claro, a respeito dessa casa totalmente abandonada. Mas que houve uma tragédia lá dentro, isso houve. E aí que está a grande graça aqui dessa história. Versões diferentes de uma mesma história. E claro, isso instiga mais ainda o protagonista aqui dessa narrativa a ficar mais curioso. Ele não sabe de fato, entre as verdades possíveis, o que pode ser juntado e constituir uma história mais completa, mais detalhista. Que é isso que ele quer, mais detalhes. Não basta apenas saber que aquela casa está abandonada por um certo motivo macabro. Ele quer algumas informações a mais. Não basta saber a linha geral de tudo aquilo. É exatamente, né? Como se você pega um conto para ler, mas antes você já tinha informação de uma certa sinopse. Aquela sinopse, aquele resuminho, não basta, você precisa de mais detalhes, você precisa ler o conto. É uma coisa para um livro, né? Você vê a sinopse na capa do livro e você fica interessado ou não, mas de fato aquilo realmente não basta, pelo menos para quem gosta de ler. Aquela sinopse, você sabe, claro, aquele serve de chamariz para as pessoas que não estão acostumadas a ler. Para quem gosta de ler, sempre uma sinopse na capa do livro é uma informação quase que nula. A experiência da leitura é muito melhor. E da mesma forma, esse protagonista aqui, ele tem essa mesma sensação que a gente tem para com a coisa escrita. Aquilo, ele quer, talvez, querendo tantos detalhes a mais, ele quer vivenciar aquela experiência não muito boa que aconteceu ali dentro daquela casa. Pelo menos é uma impressão que você tem à medida que você vai fazendo a leitura. Mas é exatamente isso que o texto vende no fundo, porque quando a gente chega aos finalmente da história, você descobre que, era isso mesmo que esse personagem queria, né? E como eu disse, né? Gato curioso às vezes pode se ferrar. Também não vou dizer detalhes, claro, né? Não vou dizer detalhes porque eu quero que vocês leiam essa história. O desfecho assim dela é bastante interessante. Acontece algumas reviravoltas, claro, a todo momento, né, que ele encontra uma versão um pouquinho diferente do que realmente aconteceu lá naquela casa, são de fato reviravoltas. E claro, o Emile, ele quer trabalhar exatamente isso o tempo todo com a gente, deixar totalmente instigado, a expectativa lá em alta o tempo todo, sem querer esfriar. Realmente, esse texto aqui, embora ele tenha uma tendência a enrolar um pouquinho, ele é um pouco longo também, para falar a verdade. Ele podia ser encurtado em alguns momentos, há uma certa enrolação. Mas, de qualquer forma, sempre esse interesse da gente ter uma certa curiosidade aumenta mais. Para alguns leitores, claro, já vai perceber que há uma tendência da história verdadeira aparecer dentro dessa narrativa. E claro, quem percebe isso também já sabe que no fundo, ele está alentando um pouco o texto. Podia ser um pouco mais ágil, com certeza. Mas, de qualquer forma, no geral,
todo tipo de leitor vai sim gostar dessa história. Porque afinal de contas, ela mete medo. As versões dessas histórias aqui são todas realmente uma pior que a outra. Se você pensa, nossa, que coisa terrível que aconteceu lá dentro da casa. Quando você vê uma outra abordagem da mesma história, você fala, não, é pior ainda do que estava antes. E assim vai se sucedendo. Claro, na verdade, essa história podia até ser longa por apresentar muitas outras versões. Na verdade, não são tantas assim. E realmente cada vez ficar pior do que estava antes. Aquela coisa, né? A verdade sempre dói. E a verdade aqui dessa história aqui, realmente é algo... Algumas pessoas podem até reclamar do final. Também não vou dizer o que acontece, mas com certeza é um final completamente diferente do que muita gente achava que estava acontecendo. De novo, é o escritor Émile Zola brincando com a gente o tempo todo e você tem a certeza absoluta quando você chega ao final. Mas tem uma coisa também, né? É um texto que, no fundo, quando você percebe que há uma certa enrolação e depois quando você chega ao desfecho e descobre o que realmente aconteceu, você também pensa, no fundo a história me marcou durante a leitura, mas no futuro não sei se eu vou lembrar dela exatamente. E eu fiquei com essa sensação. Eu li a história ontem, hoje quando estou fazendo a gravação, talvez eu já tenha perdido alguns detalhes, não lembro de tudo e com certeza, passado alguns meses, eu não vou lembrar praticamente de nada, porque não tem exatamente um elemento marcante, embora, como disse, essas histórias do que aconteceu lá dentro da casa, a grande tragédia, sim, é impactante, mas a gente pode dizer que tipo, é uma mancha de sangue bem vermelha. Mas no fundo, você acaba não lembrando como é que era essa mancha depois de tanto tempo. Apenas que no momento que você viu, era bastante vermelho, mas depois você esquece, você torna, porque tudo acaba se tornando apenas uma mancha de sangue depois de vários meses. Como eu disse, não tem nada marcante. É marcante na hora que você lê, mas para tempos depois, com certeza não. Pelo menos na minha opinião. Pode ser que você ache a história sensacional, marcante e vá se lembrar dela por muito tempo. Mas enfim, para. Assim, claro, o título da história, eu estava me esquecendo. Angeline, quem é Angeline? Claro, ela faz parte aí da casa. Um nome que se é ouvido, a coisa muito macabra que aparece aqui é que todas as pessoas que narram a respeito dessa história falam a mesma coisa a respeito dessa voz que fica repetindo esse nome, Angeline, Angeline, Angeline. E claro, isso mete um certo medo quando a gente está lendo, que diabo que é isso? Claro, não posso dar mais detalhes, mas Angeline faz parte lá de alguém que fica chamando a dita cuja o tempo todo. E até no desfecho tem isso também, e é muito bacana, não dá para dizer que não é. Mas enfim, para Angeline, ou A Casa Mal Assombrada, escrito por Émile Zola, eu atribuo apenas 3,5 asteriscos. Não chegou assim exatamente a um ponto de dar um 4 e dizer que aí sim eu vou lembrar bastante no futuro. E amanhã, aqui dentro do projeto Contos do Meio Dia, continuamos com a coletânea Um Gato Indiscreto e Outros Contos, escritos por Saki. Com certeza, boas histórias aqui, daquele humor inglês super ferrino, um contraste absoluto, né, entre histórias macabras e depois a seguir histórias de arrepiar na segunda e na terça-feira. Bom, enquanto esse próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto e tchau!